Essa relação, então, entre o x do centro de massa e o x da mola é vista aqui com o auxílio dessa figura. Isso é uma das formas de ver isso, tá? Que consiste no seguinte: nessa figura, o que nós temos aqui? Nós temos o disco, né? A situação, mesma situação, o disco, só que ele está montado no cabo, mas o cabo não tem a mola. Então, o que nós fazemos aqui? Nós temos de um lado a metade do comprimento, ao outro lado a outra metade do comprimento. É claro que a gente tem a voltinha, né, em torno, aqui a posição inicial, a voltinha em torno do disco. Mas o que importa é, aqui está o centro dele, né? Então o que importa é o comprimento daqui e aqui, né? Então a gente pode dizer que de cada lado você tem a metade do comprimento L sobre 2, né? Então, o comprimento inicial do cabo é L sobre 2 mais L sobre 2, que é igual a L, tá? Agora, vamos supor que a gente puxe, aqui tem um furinho aqui nessa superfície, e a gente puxe o cabo do lado direito de um ΔL. Então, o comprimento final vai ser o L menos esse ΔL, certo? Então, depois de se puxar, de fazer essa variação ΔL, a gente tem que o comprimento inicial menos o comprimento inicial menos o ΔL vai ser igual a quê? Então, qual é a relação disso com o quanto esse ponto aqui vai subir para cá? Então, o quanto ele vai subir eu vou chamar de y, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que L menos ΔL vai passar a ser o quê? 2 vezes L sobre 2 menos Y, né? Porque o Y é o quanto houve essa subida aqui. Então, o L sobre 2 que antes vinha até aqui, ele vai passar a vir até aqui. Então, L sobre 2 menos Y é um lado. 2 vezes L sobre 2 menos Y é o comprimento total, que é igual ao L menos o ΔL. Logo, nós temos 2L sobre 2 aqui, então a gente vai ficar com L menos 2Y igual a menos ΔL. Então, menos ΔL igual a menos 2Y, logo, ΔL igual a 2Y. Então, isso quer dizer o seguinte, que o ΔL que a gente dá aqui provoca uma subida, o dobro, né? O comprimento que a gente sobe do lado de cá é igual ao dobro do movimento do centro, né? Então, se a gente leva isso para o nosso problema, para a situação do problema, o xm ele faz as vezes do ΔL, né, que é o lado da mola, e o x barras faz as vezes do y nessa representação. Logo, o x da mola é 2 vezes o x barra, né? Porque se ΔL é igual a 2 vezes y, e ΔL é o x da mola, e o y é o x barra, então x da mola é 2 vezes o x barra. Então, isso quer dizer que a mola ela se move o dobro do movimento do centro. Tá? Então, x da mola é o dobro do movimento do centro de massa. Então, substituindo isso aqui na equação 2, vamos ver aqui a equação 2, né? Essa aqui, a gente vai substituir esse x da mola que estava sobrando aqui pela relação com x barra, que é essa daqui. Para quê? Para que a gente tenha, então, entre o x barra em cena, nessa equação. E como já entrou a relação de x barra com θ, né, então agora a gente vai substituir Rθ aí, né? Aí a gente vai fazer aqui umas manipulações, porque aqui a gente obteve a equação 5, a partir da equação 2. Mas a gente já tinha a equação 4, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir a equação 5 na equação 4, né? E usar a relação do x barra com θ, né?
e aí a gente vai obter, vai manipular e obter a equação 6. Né? Então, com a equação 6, a gente explicita o T1. Né? E aí, substituindo a equação 5, a equação 3, a equação na equação 6, a equação 5 e a equação 3, o que é a equação 5 e a equação 3? A equação 5, ela lida com T2, né? E a equação 3, ela lida com T1 e T2, né? Então, na verdade, é pegar a equação 3, pegar a equação 3, pegar a equação 5 e a equação 6 e substituir na equação 6. Na equação 3. Na equação 3. Que a equação 3 é que tem o quê? T1 e T2. Então, a gente vai pegar a expressão para T1 que vem da equação 6 e a expressão para T2 que vem da equação 5 e vai substituir na equação 3 que envolve as duas. Com isso, a gente vai obter isso aqui, né? Aí vai desenvolver e vai chegar, aí aqui é só a gente acompanhar o desenvolvimento e vai chegar nessa equação aqui, né? Então, essa equação aí é 3 meios de m θ 2 pontos mais 4k θ igual a zero, né? Aí a gente quer escrever na forma θ 2 pontos mais ômega-n ao quadrado θ igual a zero para explicitar o ômega-n ao quadrado. E aí a gente tem a resposta, que é a raiz quadrada, né, do ômega-n ao quadrado. Então, para isso a gente tem que fazer o quê? Tem que dividir por 3 meios, né? E a gente, então, chega a isso aqui, né? Θ 2 pontos é igual a 8 terços K sobre M. Opa, desculpa. Θ 2 pontos mais 8 terços de K sobre M, θ igual a zero. Ou seja, o que é a frequência natural ao quadrado? Frequência natural ao quadrado é isso aqui, né? Então, ficou 8 terços de K sobre M, logo a frequência natural é a raiz quadrada de 8 terços de K sobre M. Então, está dada a resposta aqui. Raiz de 8 terços vezes raiz de K sobre M. Raiz de 8 terços é um número. É um número que maior do que 1. Né? É um número maior do que 1. Logo, o que vai acontecer? A frequência natural, aqui, ela vai ser maior do que seria K sobre M. Mas o que seria K sobre M? K sobre M seria a situação em que o disco ele estaria apoiado, né, em duas molas iguais, né, onde seria, por exemplo, K sobre 2, duas molas iguais em paralelo, que teria K, né, equivalente igual à soma das duas molas, K sobre 2 mais K sobre 2 igual a K, e a gente teria M aqui. Então, se fosse um sistema assim, o sistema ia subir e descer sem girar, porque eu ia ter uma mola de um lado e outra mola do outro lado, e a frequência natural seria a raiz de K sobre M. Na verdade, o K equivalente, que é o K da soma dessas duas molas, porque elas estão em paralelo. Com o fato de eu ter colocado só mola só de um lado, né, isso fez o quê? Isso fez que o disco passasse a poder girar e descer e subir, né? Descer e subir e girar para um lado e para o outro. E a frequência natural passou a ser raiz de 8 sobre 3, raiz de K sobre M. Ou seja, a gente tem esse multiplicador aqui, fazendo que, como era um número 8 sobre 3 é maior do que 1, vai fazer com que o ômega n seja maior do que seria se fosse um sistema massa-mola simples, tá? Então, essa é que é a análise final da história. O fato de ter colocado a mola de um lado só provoca uma frequência natural maior do que a frequência natural, porque provoca o giro, né? Que ela tem que subir e tem que girar. Então, isso ocorre numa velocidade maior do que seria, num tempo menor do que seria só subindo e descendo, ok? Aqui é só para terminar, né? Para lembrar do que é a relação de período com frequência em Hertz. Frequência em Hertz é representada pela letra F minúsculo, e a frequência
em radiano por segundo pela letra ômega. Então, a relação de frequência angular em radiano por segundo com a frequência em hertz é 2πf, e o período, então, é o inverso, 2π sobre ômega, ou 1 sobre f quando está em hertz. Aqui diz, dever de casa, resolver considerando o movimento de rotação puro em torno do ponto de contato do cilindro, com o ramo do corpo, o ponto de contato do cilindro com o ramo do cabo, ponto A. Tá? Então, o somatório de momentos em A. Então, essa é uma outra forma de fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, novamente aqui, né? O disco, lá no início foi dito que esse ponto é o ponto A, né? E a mola está aqui, no ponto B, correto? Então, o que acontece aqui? Aqui é o ponto G. A gente fez toda a análise considerando a rotação e a translação dos pontos G e a rotação do disco em torno do ponto G. Mas acontece que fisicamente a gente também pode olhar esse disco girando em torno do ponto A. Né? Então vai ser o meu movimento como se fosse uma roda, né? Ele girando aqui para lá e para cima e para baixo, em torno do ponto A. Então o dever de casa que está sendo pedido é fazer a análise da rotação pura, ou seja, só a rotação em torno de A. Né? E a rotação em torno de A, ao invés da gente usar as duas equações, né, mx barra dois pontos né, e o momento em torno de G, né, que é o I barra θ dois pontos, a gente escolheria, em vez do ponto G, né, a gente escolheria o ponto A. Então, a gente teria somatório dos momentos em torno de A é igual a... Agora, só que não é mais o I barra, é o IA, é o momento de inércia em relação a com a mesma rotação. Então, a gente teria só uma equação de momentos, chegaríamos à mesma equação e ao mesmo valor de frequência natural. Isso é só um exercício, né? Caso alguém queira testar como exercício para praticar, é considerar o ponto A como sendo o ponto de rotação. Mas, na realidade, o corpo gira em torno de todos os pontos dele. Né? Então, no caso da rotação, ele gira em todos os pontos dele. A gente é que escolhe um dos pontos para fazer a análise. E, por conveniência, a gente escolhe o centro de massa. Quando a gente escolhe o centro de massa, a gente tem que escolher, então, o centro de massa, mas escolher também o movimento do centro de massa. Porque aqui, no caso, o ponto A, ele não se move, então não tem translação do ponto A. Tem simplesmente rotação em torno do ponto A. Ok? Bom, então, esse é o fim do nosso primeiro exemplo. E nós temos aqui um segundo exemplo, que a gente pode emendar aqui direto, que é o exemplo que considera a vibração torsional. A vibração torsional é um outro tipo de vibração, né, que obedece aos mesmos princípios, só que ela é importante de se conhecer, porque nós mecânicos, no nosso universo de máquinas e tal, a gente sempre pode aparecer uma situação de torção, não uma situação de flexão ou uma situação de pêndulo, né? Que é esse exemplo aqui. Vibração torsional é exemplo. Né? O que nós temos aqui? Nós temos aqui o disco e a engrenagem, temos aqui um disco, temos aqui uma engrenagem, submetem-se à vibração torsional com os períodos mostrados. O período do disco, o período natural do disco é 1,13 segundos, o período natural da engrenagem é 1,93 segundos. Ou seja, o disco ele tem frequência, ele tem um tempo menor para ele fazer um ciclo, né, de torção, porém, ou seja, ele tem frequência maior, né, frequência natural maior, enquanto que a engrenagem tem frequência natural menor porque tem um período maior. Bom, suponha que o momento exercido pelo fio é proporcional ao ângulo de torção. Isso quer dizer o seguinte, que quando, né, a gente tem aqui o disco, por exemplo, um dos dois, né, qualquer um dos dois, a gente tem aqui um suporte, a gente tem aqui um fio, a gente tem aqui, né, um disco em cima desse fio,
prendendo preso por esse fio, e vai ter aqui, né, um movimento de torção, ou seja, ele vai para lá e para cá, para lá e para cá, né, e vai haver o quê? Torção nesse fio aqui, né? Então, a torção, o fio, ele vai torcer e vai provocar a parada do disco para um lado, e aí o disco vai voltar para o outro lado, porque a torção gerada no fio vai se liberar, né? A energia potencial de torção nesse fio vai se liberar, provocando o giro para o outro lado. E assim vai ficar nessa brincadeira para lá e para cá. Então isso é que é a vibração torsional. Então, na verdade, esse fio ele vai servir como uma mola, ele vai estar aí como uma mola de torção, né? Uma mola de torção, certo? Então a mola, ela não existe só mola de tração-compressão, existe também molas que sofrem torção, torção cíclica, né? Então esse fio está fazendo esse papel aí. Então, o que o problema está pedindo? Ele está pedindo a constante da mola de torção do fio, o momento de inércia centroidal da engrenagem e a velocidade angular máxima da engrenagem se gerada a 90 graus e liberada, tá? Então são três coisas. A primeira é a constante da mola de torção. 2, está pedindo o momento de inércia centroidal da engrenagem, ou seja, o momento de inércia centroidal passa pelo centroide da engrenagem. Engrenagem, né? E está pedindo a velocidade máxima, o θ ponto máximo, né? Da engrenagem. Se ela for girada de 90 graus e liberada. Ou seja, dada uma condição inicial de 90 graus, qual é a velocidade máxima dela? A velocidade máxima dela vai ser quando ela estiver voltando, né? Você gira 90 graus, libera, ela vai voltar, vai passar pela posição de equilíbrio com a velocidade angular máxima, tá? Bom, aqui nessa figura está sendo mostrado um momento de restauração, que é um momento torsor, devido à rigidez da torção do fio, ok? O que nós temos aqui, né, é um tipo de vibração que a gente chama de vibração de pêndulo composto. Vibração de pêndulo composto. Por quê? Porque a massa, isso não é mais um pêndulo simples, né? Um pêndulo simples foi aquele que a gente viu aí com partícula, né? A gente tem aqui uma massa com um fio com uma massa concentrada, M, né? Um fio de comprimento L. Isso aqui é um pêndulo simples, né? Agora, quando a gente tem uma situação como essa desse problema, a gente tem um disco. E a massa do disco ela é distribuída, né? Ela é distribuída ao longo do volume do disco. E o fio, no caso, ele está no centro. Então agora a gente não tem mais massa concentrada. Então agora a gente vai ter um pêndulo composto. Porque a gente não vai lidar com a massa, a gente vai lidar com o momento de inércia. Ok? Então está aqui a observação. O pêndulo simples é massa concentrada, partícula em oscilação pendular. O tipo de movimento vai ser a rotação pura em torno de um eixo. Esse eixo eu vou chamar, é um eixo que passa pelo ponto O, né, no centro do disco. E a lei que eu vou levar em conta aí, somatório de momentos em torno de O é igual ao momento de inércia em torno de O vezes θ dois pontos. Ok? Essa é a equação, porque é uma equação de rotação pura. Eu não tenho translação, tá? Eu não tenho translação. Então esse exemplo é interessante porque ele mostra esse tipo de movimento, que é um movimento até mais simples do que o movimento do problema que a gente acabou de ver. Bom, o que acontece aqui? Esse problema, a segunda pergunta, ele está pedindo a rigidez do fio, ou seja, ele podia estar pedindo a frequência natural, dado a rigidez do fio. Mas ele não está pedindo a frequência natural, até porque ele está dando a frequência natural das duas situações, né? Desse cara aqui
e desse cara aqui. Ele já está dando a frequência natural. Então é um problema que tem um outro tipo de ponto de vista, né? Ele está pedindo coisas desconhecidas. Qual é a rigidez do fio? Qual é o momento de inércia da engrenagem? Sabendo o momento de inércia da engrenagem, qual é a velocidade máxima que atinge se eu girar 90 graus? Então isso é um caso típico de você, por exemplo, a engrenagem é um corpo de geometria complexa. Então, vamos dizer que você se depare numa situação prática que você quer saber, você tem uma engrenagem e precisa saber o momento de inércia dela. Né? Então você tem dois caminhos, ou você vai pegar essa engrenagem, vai lá para o SolidWorks e faz o modelo geométrico dela e ele te dá, o software te dá o momento de inércia, ou você faz um experimento como esse, você experimentalmente obtém esse momento de inércia. De que forma? Primeiro, pendurando no mesmo fio um disco simples, cujo momento de inércia é 1/2 de mr ao quadrado, como a gente viu. E depois, no mesmo fio, você pendura a engrenagem. Então você faz primeiro a experiência no disco, depois a experiência na engrenagem. Com isso, você vai obter o K do fio e para depois obter o momento de inércia da engrenagem. Tá? Então, esse problema é um problema que tem um cunho prático, que é esse. É você conseguir determinar a propriedade geométrica de um corpo de geometria complexa, uma propriedade de inércia, a partir de um experimento simples, usando um outro corpo com o mesmo fio de geometria simples, cujo momento de inércia é tabelado. Tá? Bem, então, aqui a gente tem a solução do problema, né? O tipo de movimento é uma rotação pura em torno de um eixo que passa pelo centroide, pelo centro de massa, desculpa, né? Porque o ponto A é o próprio centro de massa. Então a gente pode substituir aquela equação de somatório de momentos em O por somatório de momentos em C, usando então o I barra, né? O único momento que existe aí, fazendo o diagrama de corpo livre, é o momento torsor do fio, que é um momento de reação, um momento negativo. Né? Então, nesse somatório de momentos, fazendo o diagrama de corpo livre, o que aparece é a reação do fio igual ao lado direito que já está aqui. Né? Então, MT vai ser o quê? O momento, de mola do torsor do fio, que eu vou dizer que é igual a constante de torção vezes o ângulo, que é a mesma coisa, né, que Kx. Então agora eu vou ter um kθ, porque a minha coordenada agora vai ser θ, e esse K vai ser um kT, não o K de uma mola. Né? Então, substituindo esse kT θ lá na equação, né, nessa equação, a gente tem isso aqui, né? Aí a gente arruma a equação, divide por I para chegar naquela equação que a gente está sempre procurando, com a frequência natural explicitada aqui, isso aqui igual multiplicado por 1. Logo, a frequência natural vai ser o kT sobre I, né? Ao quadrado. E a frequência natural vai ser a raiz quadrada disso, que é bem equivalente, né, ao que a gente conhece da frequência natural do massa-mola, que é K sobre M. A frequência natural aqui vai ser, da torção, vai ser kT sobre o momento de inércia. Né? Propriedade de inércia, propriedade de inércia, propriedade de rigidez, propriedade de rigidez. E o deslocamento vai ser dado como nós vimos lá atrás, para o massa-mola, né? E a velocidade é a derivada, certo? Onde esse θ ponto máximo é a constante que está multiplicando o seno, porque eu derivei o cosseno, apareceu um seno, né? Na verdade, menos seno. E o que multiplica o seno é a amplitude máxima dele, que agora é o produto do θ máximo com a frequência natural, né? Enquanto que o deslocamento máximo é o θ máximo. A velocidade máxima é o θ máximo vezes a frequência natural. Tá? Bom, então aqui, objetivos principais do problema é apresentar a situação da vibração torsional, apresentar uma forma rápida e simples de se determinar o momento de inércia centroidal de uma peça de geometria complexa, de uma forma experimental. Aí é que são os dados do problema, o peso do disco é 90 newtons, o raio é 20 centímetros,
o período natural é 1,13 segundos, e a engrenagem, a única coisa que se sabe é que o período natural é 1,93 segundos. Então, eu preciso, para calcular o momento de inércia da engrenagem, eu preciso passar pela rigidez do fio. E para eu ter a rigidez do fio, eu vou usar o disco, né? Eu vou usar o disco. Então, dados que eu tenho do disco: frequência natural, período natural, frequência natural em radiano por segundo. Eu sei que a frequência natural é dada por Kt sobre o momento de inércia. Eu substituo os valores numéricos e obtenho o Kt. Então, o meu Kt é 5,7 Nm por radiano. Repara que é a unidade de momento por ângulo. E para a engrenagem? Para a engrenagem eu tenho que, uma vez que eu já tenho, então, o K do fio, né, o Kt do fio, e a engrenagem, eu conheço qual é o período natural, eu conheço qual é a frequência, eu sei que a frequência envolve o K do fio. Com isso eu vou fazer o caminho contrário que eu fiz do disco e vou obter o resultado da pergunta 2, que é o momento de inércia da engrenagem. Repare que eu não estou querendo saber a massa da engrenagem. A massa da engrenagem seria o caso de pesar a engrenagem, mas o momento de inércia é que é mais importante, visto que uma engrenagem ela funciona girando. Então, o momento de inércia dela é um parâmetro importantíssimo no projeto, seja lá do que for, né? Esse problema é como se a pessoa tivesse a necessidade de calcular esse momento de inércia para trabalhar num projeto e não sabe. Então, ou modela, ou então faz o experimento, né? E a última pergunta é qual é o θ máximo. Então, o θ máximo é a frequência natural vezes o θ ponto máximo é a frequência natural vezes o θ máximo. O θ máximo é π sobre 2, né, que foi pedido no problema, 90 graus. Então, o θ ponto máximo, né, é igual a frequência natural vezes o ângulo, que dá, vezes o ângulo dado, o ângulo máximo vai dar, θ ponto máximo vai ser 5,11 radianos por segundo, ok? Então, essa última questão nem precisaria passar pela segunda, pela primeira, né? Porque isso já foi dado, né? Na verdade, foi cronometrado o período e encontrado 1,93 segundos. Mas a pergunta 2 e a pergunta 1 e a pergunta 2, sim, a gente tem que trabalhar com o disco. Bom, então com isso a gente termina a vibração de corpo rígido. Vimos então duas aplicações interessantes, né? E com isso a gente também termina a abordagem de um problema de vibrações usando a segunda lei, usando o caminho de Newton, né? Diagrama de corpo livre, segunda lei, solução, né? Essa é a receita de bolo. Na próxima aula, a gente vai ver um outro caminho para se resolver o problema, esse tipo de problema, que também é o que é usado na mecânica, que é a vibração livre sem amortecimento, solucionada pela pelo método da energia, ou seja, trabalho e energia. Tá? Então é isso que a gente vai ver na próxima aula, ok?